A área está limpa! Continue procurando! Noite de 24 de novembro de 1971. Um avião comercial, um homem discreto e um plano que parece perfeito. O que aconteceu a bordo do voo 305 não foi apenas o sequestro aéreo mais audacioso da história americana. Foi o início de um mistério que, até hoje, desafia o tempo. Porque o homem no centro de tudo simplesmente desapareceu no ar. Essa é a pergunta fundamental. Como uma pessoa salta de um avião em pleno voo levando $200 mil e não deixa absolutamente nenhum rastro? É uma questão que perseguiu o FBI por mais de 50 anos. E para tentar entendê-la, a gente precisa voltar ao início de tudo, analisar cada passo, cada detalhe. Tudo começa com um nome que hoje a gente sabe que era falso. Dan Cooper. No balcão da companhia aérea, ele era só mais um homem quieto, de terno escuro, que pagou em dinheiro por uma passagem só de ida, de Portland para Seattle. Ninguém notou nada de estranho. Ninguém podia imaginar o que ele realmente planejava. Com o avião já no ar, a milhares de pés de altitude, Cooper fez seu primeiro movimento. Um gesto simples, quase imperceptível. Ele entregou um bilhete dobrado para a comissária. E dentro daquele pequeno pedaço de papel estava uma ameaça. Uma ameaça fria e calculada que mudaria a aviação para sempre. A exigência principal era clara: $200 mil. Em dinheiro. Para se ter uma ideia, em 1971, isso equivalia a mais de $1 milhão hoje. Uma verdadeira fortuna. Mas o dinheiro era só uma parte do plano. O que ele pediu a seguir mostrou que aquilo não era improviso. E o que ele fez depois de conseguir o dinheiro é o que transforma esse caso em uma lenda. A maioria dos criminosos planejam uma fuga em terra, um carro, um cúmplice. Cooper, não. Ele não precisava de nada disso. O plano de fuga era ele mesmo. Vamos voltar ao início. Tarde de 24 de novembro, véspera de Ação de Graças. O voo 305 era só uma ponte aérea. Um trajeto curto de 30 minutos entre Portland e Seattle. Um voo de rotina. Mas para os 36 passageiros e a tripulação, aquela viagem comum estava prestes a se tornar um pesadelo. As testemunhas descreveram um homem comum, aparentando uns 40 e poucos anos. Sentou no assento 18E, acendeu um cigarro, pediu um uísque com soda. O que mais chamava a atenção era a calma dele. Uma tranquilidade quase antinatural. E ao seu lado, uma maleta preta. O coração de todo o mistério. Pouco depois da decolagem, ele chama a comissária Florence Schaffner e entrega o bilhete. Ela, achando que era o telefone de um homem solitário, guarda no bolso. É quando ele se inclina e diz calmamente: "Senhorita, acho melhor ler o bilhete. Eu tenho uma bomba." O terror se instala. Para provar que não estava blefando, ele abre a maleta por um segundo. O suficiente para ela ver um emaranhado de fios vermelhos e cilindros. A ameaça era real. Naquele momento, o controle do avião mudou de mãos. Não estava mais com os pilotos. Estava com o homem do assento 18E. E as exigências que ele passou para a cabine de comando não deixavam dúvidas. Aquilo não era um ato de desespero. Era um plano arquitetado nos mínimos detalhes. As exigências dele mostravam um conhecimento técnico impressionante. Notas não sequenciais para dificultar o rastreamento e pedir 4 paraquedas, isso foi uma jogada de mestre. Impedia que as autoridades entregassem um equipamento sabotado porque ele poderia forçar qualquer um a pular com ele. O avião pousou em Seattle. Os 36 passageiros foram libertados em troca do dinheiro. E então, com o avião reabastecido, a segunda e mais perigosa fase do plano começou. Com uma tripulação mínima a bordo, o avião decolou de novo rumo ao sul. Cooper deu instruções precisas: voar baixo, a 10 mil pés e devagar. E por volta das 8 da noite, sobrevoando uma região selvagem e impenetrável, no meio de uma tempestade, ele fez o impensável. Lutando contra o vento, ele baixou a escada traseira do avião e saltou para a escuridão total. Quando o avião finalmente pousou em Reno, a única coisa que restava de D.B. Cooper era a gravata dele e algumas bitucas de cigarro. Ele tinha sumido. O que veio a seguir foi uma das maiores e mais caras operações de busca da história do FBI. Mas eles logo perceberam que não estavam procurando um homem, estavam caçando um fantasma. O FBI mobilizou centenas de agentes, o exército foi acionado, vasculharam a pé e pelo ar quilômetros e quilômetros de florestas densas e montanhas. Mas as condições eram um pesadelo: chuva, neve, a área de busca virou um pântano. Era como procurar uma agulha num palheiro do tamanho de um estado. As poucas pistas deixadas no avião eram frustrantes. Uma gravata preta
que décadas depois revelou traços de metais raros, sugerindo que ele talvez trabalhasse na indústria aeroespacial. 8 bitucas de cigarro. Algumas impressões digitais parciais que nunca bateram com ninguém em nenhum banco de dados. Parecia que ele sabia exatamente o que não deixar para trás. Cada pista, um beco sem saída. Dá para imaginar a frustração dos agentes. Sem corpo, sem paraquedas, sem o dinheiro, não havia prova de nada. A pergunta então passou a ser: seria possível sobreviver a um salto naquelas condições? Vento de 300 km por hora, temperatura abaixo de zero, vestido com um terno, numa floresta escura e montanhosa? A lógica dizia que não, mas exatamente a ausência de um corpo que torna essa história tão intrigante. Passaram-se 9 anos, 9 longos anos de silêncio. O caso esfriou, virou lenda urbana. Parecia que a floresta guardaria o segredo para sempre. Até que, em fevereiro de 1980, um garoto de 8 anos, de férias com a família, fez uma descoberta que reacendeu o caso de uma forma espetacular. Numa margem de areia do Rio Colômbia, um lugar conhecido como Tenabar, o menino Brian Ingram estava cavando para fazer uma fogueira, e a mão dele bateu em algo. Eram 3 pacotes de notas de $20, já em decomposição, amarrados com elásticos. O total era de $5.800. Uma fração pequena do resgate. Mas quando o FBI comparou os números e série daquelas notas com a lista que eles tinham, não havia mais dúvida. Era o dinheiro de D.B. Cooper. A primeira e única prova física encontrada fora daquele avião. Só que, longe de resolver o mistério, esta descoberta só o aprofundou, porque só uma pequena parte do dinheiro foi achada ali, a quilômetros da zona de salto mais provável. Se ele morreu na queda, onde estava o resto do dinheiro? E o corpo dele? Ou será que ele se livrou de parte do resgate de propósito? A única pista concreta em 9 anos só gerou mais perguntas. Sem um corpo, sem o resto do dinheiro, e com uma única pista que só criava mais dúvidas, o caso D.B. Cooper deixou de ser só uma investigação criminal. Ele se transformou num mito moderno. Um campo fértil para dezenas de teorias, algumas plausíveis, outras nem tanto. Basicamente, 2 grandes teorias dominam o debate. De um lado, a visão mais cética, a do FBI. Cooper morreu na queda. As condições do salto eram praticamente impossíveis de sobreviver. E o dinheiro achado no rio teria sido levado pela correnteza depois que o corpo dele se decompôs. Do outro lado, a teoria da fuga perfeita. Cooper era um paraquedista experiente, talvez um veterano, que sabia exatamente o que estava fazendo, tinha um cúmplice esperando em terra e viveu o resto da vida com outra identidade. Por 45 anos, o caso, de codinome Norjack, foi uma das investigações mais longas da história do FBI. Mais de 800 suspeitos foram investigados e descartados. Em 2016, a agência finalmente suspendeu a investigação ativa. Oficialmente, o mistério continua sem solução. É o único caso de pirataria aérea não resolvido na história dos Estados Unidos. Mas se o caso foi fechado pelo FBI, ele nunca foi fechado na imaginação das pessoas. D.B. Cooper virou um ícone, quase um herói folclórico. Um homem que desafiou o sistema e aparentemente venceu. Ele não é lembrado como um criminoso qualquer, mas como a personificação de um grande enigma. E assim, a pergunta final permanece ecoando por mais de meio século, tão sem resposta hoje quanto naquela noite de tempestade. O que realmente aconteceu com D.B. Cooper? Ele morreu na queda e seu corpo nunca foi encontrado? Ou ele conseguiu a fuga perfeita e viveu seus dias no anonimato? A verdade, talvez, tenha se perdido para sempre na escuridão daquela noite. A área está limpa, continue procurando!